Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro da nossa legislação penal especial. Chegou o grande momento, é a nossa última lei, mas também é a lei mais importante. É a lei que a gente tem que mais se dedicar. E é por isso também que eu deixei ela para o final, para que ela fique fresquinha na cabeça de vocês na hora da prova. Afinal, eu já parto do princípio que as outras leis vocês já estudaram, que as outras leis vocês já dominaram, e agora então vocês vão finalmente adentrar nessa lei. Agora, essa lei tem uma peculiaridade. Ela não é uma lei específica, por exemplo, que combate os crimes do meio ambiente, que combate as relações de consumo. Não. Ela é, na verdade, uma lei alteradora. De que lei eu estou falando? Óbvio, né, pessoal? Óbvio. Qual é a única lei que falta? Lei 13.964 de 2019, né? Da véspera de Natal. Certo? Essa lei, ela passou a ser chamada, conhecida como pacote anticrime. Então, é que nem a Lei 11.340 de 2006. Essa lei ficou conhecida, né, pelo seu apelido Lei Maria da Penha. Aqui, a Lei 13.964 vai ficar conhecida como o pacote anticrime. Ele traz, na verdade, uma revolução no direito penal, traz uma revolução no processo penal. Entendeu? Ele vai acabar revolucionando, vai fazer essa revolução. Tanto é que, embora o pacote anticrime traga inovações, certo? Tanto é que, embora ele traga inovações, é importante que os senhores saibam que ele também vai alterar leis que já existem. Tanto é que quando a gente pega aqui o texto principal, que eu posso chamar de prólogo, vocês vão ver que vai dizer assim, ó, aperfeiçoa. Aperfeiçoa quer dizer o quê, meus caros? Melhora. Aperfeiçoa a legislação penal, ou seja, a legislação material, e processual penal. Ou seja, vai alterar o Código Penal brasileiro e vai alterar o Código de Processo Penal brasileiro. Diz que aperfeiçoa. É uma lei muito nova. Só o tempo vai dizer se ela realmente vai aperfeiçoar. Nós não vamos aqui fazer resenha, filosofar sobre o pacote anticrime. Não é o nosso papel, porque a prova também não vai fazer isso. Nós vamos ser o quê, meus caros? Objetivos. Essa é a nossa questão aqui. Nós vamos ser objetivos, certo? A título de questão de prova. Então, a gente vai trabalhar com o que a lei está destacando, certo? Pouco importa a opinião do professor, mesmo que em algumas vezes eu for dar minha opinião, não interessa, não interessa. Interessa o que vai estar aqui na lei. Bom, finalmente, vamos dar início, então. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Essa lei aperfeiçoa
a legislação penal e processual penal. Bom, esse artigo 1º já estava lá no prólogo, a gente já sabia, não há novidade alguma, certo? Já estava lá no prólogo. Só que o artigo 2º, ele já traz uma alteração. Ele fala do decreto 2848 de 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal Brasileiro. O que a gente sabe então? O que significa? Que dentro do Código Penal Brasileiro a gente teve uma alteração. E essa alteração está no artigo 25. O artigo 25, meus amigos, para nós sabermos qual é, basta a gente clicar aqui no parágrafo único. A gente vai ir até lá. Nós vamos até lá. Aqui está ele. Nós estamos falando de uma excludente de licitude. Uma excludente de licitude muito famosa, chamada de legítima defesa. Então, é uma excludente de licitude conhecida como legítima defesa. Certo? Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Bom, vocês devem ter já estudado essa parte de legítima defesa, não foi comigo, mas o que entrou em vigor foi esse parágrafo único aqui. Esse parágrafo único entrou em vigor com o pacote anticrime. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput desse artigo, ou seja, uso moderado, repelir agressão injusta atual ou iminente. Observados esses requisitos, considera-se também em legítima defesa, ou seja, esse parágrafo único, ele incluiu mais um caso de legítima defesa. É isso que ele fez. Ele incluiu mais um caso de legítima defesa. O agente de segurança pública. Quem é o agente de segurança pública, meus caros? Agente de segurança pública são aquelas pessoas que estão do artigo 142 a 144 da Constituição Federal. Policiais civis, policiais militares, certo? Essas pessoas, elas fazem parte da segurança pública, que repele. O que é repelir, meus amigos? Repelir é impedir que a agressão ocorra ou que ela vá ocorrer. Repele a agressão ou risco de agressão. Vejam que risco de agressão é uma novidade, porque no caput não tem. No caput exige a agressão injusta ou uma injusta agressão atual que está acontecendo ou iminente, certo? Aqui fala risco de agressão. A vítima mantida refém durante a prática de crimes. O que isso quer dizer? Observados os requisitos, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão, o risco de agressão, a vítima mantida refém durante a prática de crimes. Isso significa, pessoal, que não se pode condenar alguém que abate, por exemplo, um sequestrador. Só que isso já existia. É o que nós chamamos de legítima defesa de terceiro. O que se tem entendido é que agora a verificação do risco que a vítima tinha é menor, entendeu? Ou seja, por via das dúvidas vamos abater. E essas pessoas vão estar protegidas pelo Instituto da Legítima Defesa, que é o agente de segurança pública. Então aqui é a primeira característica, é a primeira situação do pacote anticrime. É exatamente esse caso aqui do agente de segurança pública, certo? Sem mistério.
Voltamos. Agora a gente tem o artigo 51. O artigo 51, amigos, que também é uma alteração do Código Penal brasileiro. O pacote anticrime alterou o artigo 51 do Código Penal brasileiro. O que eu fiz aqui? Que bobagem eu fiz? Já corrigi. Artigo 51. Vamos nele. Tá aqui. Sempre é bom ir um pouquinho para cima para saber do que a gente está falando, né? Bom, vejam. Vejam que questão interessante aqui. O artigo 51, amigos, ele está arriscado, né? Nós temos uma revogação dele, mas ele tem um texto de acordo com o pacote anticrime. Vamos ver o que ele diz. Transitada em julgado. O que quer dizer essa expressão? Não cabe mais recurso. A decisão ficou irrecorrível. A decisão ficou definitiva. Não é mais possível nenhum recurso. Transitada em julgado a sentença condenatória, ou seja, o réu foi condenado criminalmente, a multa, lembrem que as penas no Brasil são de 3 espécies: penas privativas de liberdade, penas restritivas de direitos e pena de multa. O artigo 51 fala da pena de multa. Será executada perante o juiz da execução penal. Amigos, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, ó. O que é o devido processo legal? O indivíduo é indiciado, aí o MP oferece denúncia, ele se torna réu, o juiz profere uma sentença que eventualmente pode ser condenatória, ele se torna um condenado em primeira instância, tem direito a recorrer. Quando esgotar os recursos, a gente diz que transitou em julgado. Aí sim esse sujeito é condenado e vai começar o processo de execução. Vamos supor que ele foi condenado a pagamento de multa. E a parte recorreu. A parte recorreu. Recorreu da multa. Certo? Até aí está tudo normal, só que chegou uma hora que não cabe mais recurso nenhum. Transitou em julgado, não cabe mais recurso da multa. Aí está dizendo o artigo 51 que essa multa será executada na fase da execução. Nós temos as varas de execuções criminais. Então a multa será executada perante o juízo da execução penal e será considerada dívida de valor. Só que tem um detalhe. Até aqui, nada mudou. Antes do pacote anticrime, já era assim. Antes do pacote anticrime, já era dessa maneira. Já era dessa forma. Então aqui não alterou nada. Certo? Não alterou nada. Aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. É que quando eu digo que não mudou nada, é que é assim, pessoal. Antes do pacote anticrime, antes da Lei 13.964, tá? O texto legal permitia, o texto do Código Penal, ele permitia que a multa não paga pudesse ser convertida em pena privativa de liberdade. Certo?
em pena privativa de liberdade. Só que a jurisprudência e a doutrina já mostravam e acenavam que isso é inconstitucional, que não podia acontecer. Que a multa não paga, ela era, na verdade, dívida ativa de valor a ser cobrada pela fazenda pública. Então, o que o pacote anticrime fez, meus amigos? Ele simplesmente botou no papel o que a doutrina e a jurisprudência já faziam. Ele apenas fez isso. Botou no papel o que a doutrina e a jurisprudência já faziam. O que já era feito. Certinho? Está aqui. Inclusive no que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição, ou seja, situações em que o prazo prescricional vai voltar a correr do zero, ou quando suspender depois vai voltar da onde parou. E assim o 51 também está resolvido, né? Que foi alterado pelo pacote anticrime, mas que não traz novidade alguma também. O 75. O 75 foi alterado. O 75 mudou. E para os punitivistas, isso foi uma boa notícia. Muita gente pedia isso. Na prática, por enquanto, tem alteração? Não. Vou explicar por quê. Mas vamos lá. Estou no Código Penal, estou no artigo 75, que fala do limite das penas. E aqui está a redação da Lei 13.964 de 2019. O tempo de cumprimento, olhem bem, o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade, ou seja, reclusão, detenção, não pode ser superior a 40 anos. Chance desse artigo cair na prova de vocês, imensa. É imensa a chance desse artigo cair na prova dos senhores. Eu estou para dizer para vocês que a chance, inclusive, é de 95%. Por quê? Porque a pena máxima no Brasil, até novembro do ano passado, eram 30 anos, né? Uma pessoa só podia ficar presa por 30 anos. Tanto é que se nós pegarmos hoje todos os crimes do Código Penal ou crimes de leis especiais, vocês vão perceber uma coisa. Nenhum crime tem pena máxima superior a 30 anos. Nenhum crime tem. Por quê? Porque outrora, antes do pacote anticrime, eram 30 anos. Perceberam isso? Tanto que atualmente o crime que tem a maior pena no Brasil é o crime de extorsão mediante sequestro seguida de morte, cuja pena é de reclusão de 24 a 30 anos de prisão. Só que, vejam pessoal, o que acontece agora? Nada impede que venha uma lei ordinária, uma lei federal, por exemplo, alterando a pena do crime de feminicídio, por exemplo, para 20 a 40 anos. O que antes não podia, porque o máximo era 30, e é 30, né? Agora pode ser 40. Então, para os punitivistas, isso é maravilhoso. Para os punitivistas, isso é muito bom. Existem críticas? Claro que existem. Né? Tem quem diga, né, famoso
Marquês de Beccaria, autor da obra dos Delitos e das Penas, que o que intimida o criminoso não é a quantidade da pena que ele vai receber, mas sim a certeza de que aquela pena será efetivamente e integralmente cumprida. Então a pena máxima é 40 anos, mas ele sabe que vai ficar 5, ele dá risada. Agora, se a pena máxima é 8 e ele sabe que vai ter que ficar os 8, com certeza isso intimidaria mais ele. Mas saibam que com o pacote anticrime, a pena máxima agora então se estendeu. De 30 agora ela vai para 40 anos. Certinho? Dando sequência. Parágrafo 1º. Se o parágrafo 1º é o do 75, vamos continuar aqui na lei do pacote. Opa, o que houve? O que eu fiz? Mais uma vez, bobagem, claro. Sempre bobagem. Está aqui. Parágrafo 1º. O parágrafo 1º, ele se refere, meus amigos, à unificação de penas. Ou seja, o sujeito comete Obrigado. Agradecido. Aqui está escrito assim, ó. A unificação de penas. Vou botar aqui. Começou a dar um pequeno tilt. Não vamos mexer. Vamos pro parágrafo 1º do 75. Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. Então, isso é o que nós chamamos de unificação das penas. Agora, nada impede, pessoal, que ocorra aquilo que a gente chama de concurso material de crimes, né? O indivíduo comete vários crimes, muitas vezes crimes contra a vida. Vocês já devem ter assistido em tribunais do júri que o sujeito é condenado a 75 anos, 80 anos, beleza. Mas no máximo ele poderá ficar quanto tempo preso? 40. Ah, então por que 75, 80? É que para progressão de regime, para livramento condicional, se vai levar em conta a quantidade total. Os 40 é o tempo máximo na unificação que poderá ficar o sujeito na pena privativa de liberdade. Apenas isso. Certo? Então, muito cuidado com esse ponto também. Temos que entrar agora no artigo 83. Vamos falar do 83, vou falar do 83 com os senhores, mas agora é a hora da gente dar uma relaxadinha. Vamos tomar um cafezinho, vamos assimilar isso que a gente viu, esse paralelo que nós estamos fazendo entre o Código Penal Brasileiro e a Lei 13.964, né, que é o pacote anticrime, e aí nós voltamos para dar sequência à nossa matéria. Valeu, amigos, até a próxima, tchau, tchau.